mais desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Estas são palavras de Shaul registradas na segunda carta a Timóteo, que mostram bem por que há tantos falsos profetas, enganadores, aproveitadores, atraindo após si multidão de pessoas. É o desejo de ouvir palavras agradáveis aos ouvidos que faz com que se ajuntem esses falsos mestres. E o mais impressionante no versículo 4, quando nós lemos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão a fábulas, a fantasias, a mentiras. São escolhas da própria multidão. Então, se você é uma pessoa que está interessada em aprender a viver diante do Senhor em obediência à sua palavra, saiba que você é minoria. A maioria não quer isso. E você não deve estranhar esta multiplicação de falsos mestres, de profetas mentirosos. Não deve estranhar também quando você chega em locais lotados de pessoas e você se sentir sufocado porque não existe um ensino, que existe um show, é um evento, é um estímulo, só se fala sobre prosperidade, sobre ver milagres, se tornar reconhecido diante dos homens e nada de ensino. Não estranhe. A mesma dificuldade teve Shaul no seu tempo, estava falando aqui com Timóteo. O Senhor Yeshua também passou por essa dificuldade ali, porque não havia todo aquele interesse em aprender. Queriam ver milagres, queriam satisfazer desejos, queriam curas, queriam libertação, mas não queriam aprender. Isso nós vemos, inclusive, quando o Senhor fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães. Logo que terminou ali o milagre, diz lá em Yohanan, capítulo 6, também conhecido como João, vendo, pois, os homens o sinal que Yeshua fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Olha que conclusão eles chegaram. Este é o profeta que havia de vir ao mundo. O profeta é um porta-voz. Um porta-voz traz consigo uma mensagem. Mas vamos ver se esse povo está interessado na mensagem que o Senhor tem a transmitir. Sabendo, pois, Yeshua que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Olha que a impressão que o povo teve do Senhor levou a eles a cogitarem, a tornar o Senhor Yeshua rei deles. O Senhor se retirou, atravessou o Mar da Galil, ou Mar da Galileia, com os seus discípulos, e no dia seguinte, quando vieram procurar ele, não o encontraram. O que eles fizeram então? Também atravessaram o mar para ir ao encontro do Senhor Yeshua. Fizeram esse esforço, estavam dispostos a esse esforço. Quando se encontraram com o Senhor disse assim: na verdade vos digo que me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O real motivo pelo qual eles estão em busca do Senhor são os seus próprios desejos. Eles queriam se saciar de pão, e o Senhor lança isso logo em rosto. Vocês não estão aqui por causa dos sinais, porque vocês querem aprender de mim, porque vocês querem ouvir o que eu tenho a vos dizer, mas vocês estão aqui por causa dos seus próprios desejos. E ele continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O esforço deles, o Senhor estava vendo, atravessaram o mar, mas eles deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O Senhor poderia dar a eles este alimento, mas eles estavam desejosos desse alimento. Quando eles ouvem essa resposta, aquela disposição positiva, aquele profeta que eles viam no Senhor Yeshua desapareceu. E agora eles dizem: que sinal fazes tu para que creiamos em ti? Ora, o mesmo sinal que fez com que eles reconhecessem que ele era o profeta que havia de vir ao mundo. O mesmo sinal que fez com que eles quisessem fazer o Senhor Yeshua rei.
o mesmo sinal que fez com que eles atravessassem o mar. Mas agora eles foram confrontados. As palavras que o Senhor disse não agradaram. Então, a posição agora era de contrariedade. O Senhor tem um embate ali com eles, tenta instruí-los, tenta convencê-los, mas no final daquele embate a conclusão se encontra no versículo 60. Eles dizem: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E mais adiante diz: muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vejam que as motivações, os desejos não estavam encontrando no Senhor Yeshua saciedade, porque não estavam interessados em aprender. Quem quer aprender tem que estar disposto a mudar, tem que estar disposto a ser confrontado. E muitas pessoas não querem ser confrontadas. O Senhor, ele mostra muito bem a nossa real necessidade. O Senhor se voltou para os 12 discípulos e disse: quereis vós também retirar-vos? E era um questionamento ali diante daquelas pessoas que estavam abandonando. Perguntou para eles: vocês, qual vai ser o posicionamento de vocês? Shimon tomou a palavra e respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Observe que a multidão abandonou o Senhor Yeshua porque não estava interessada nas suas palavras, nos seus ensinamentos. O Senhor tinha dito para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E são exatamente estas palavras, é exatamente este alimento que Shimon deseja. Ele diz: tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o ungido. Nas versões aparece Cristo, o significado é ungido, o Filho de Elohim. Então, enquanto a maioria queria satisfazer os seus desejos, não estavam dispostos a mudar, não estavam dispostos a aprender do Senhor, havia uma minoria que desejava aprender. E essa minoria é que foi transformada e que fizeram uma grande revolução no seu tempo. Então é preciso que nós tenhamos esta visão clara. Se você está aí se sentindo sufocado, porque não existe interesse entre os falsos mestres, entre os usurpadores, em instruir, em ensinar a verdade, mas ficam ensinando fábulas, fantasias, ficam levando as pessoas às ilusões. Você está sufocado com isso. Entenda que você é uma minoria e não existe interesse em satisfazer esta minoria. Até porque, se fossem instruídos, todos fossem instruídos na verdade, não haveria espaço para mentirosos e enganadores. Que atitudes práticas, então, devemos tomar? A primeira preocupação nossa é nos guardarmos dos maus conselhos. E alguns deles vou citar aqui. Aquela história: o Senhor só quer o coração. O Senhor não só quer o coração, o Senhor quer o ser por inteiro. O Pai estabeleceu o seu modelo, este modelo é Yeshua e quer que nós todos sejamos semelhantes a Ele. Nós precisamos aprender, eventualmente precisamos ser confrontados com os nossos erros para buscarmos o aperfeiçoamento, para nos livrarmos de todos os tropeços, as barreiras e podermos avançar até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Outra questão importante é o outro que chega e diz: procura a igreja perto da sua casa. Esqueça isso. Não é nos acomodando às facilidades que nós vamos alcançar do Senhor uma dádiva e termos a instrução da parte dele. Não é assim: mas eu estou do outro lado do mundo, estou em outra cidade, outro país. Em qualquer lugar, o Senhor tem os seus fiéis e Ele vai reunir esses fiéis. Não nos enganemos achando que nos reunindo com pessoas que não estão interessadas em aprender a palavra, que não estão interessadas em serem transformadas na semelhança do Senhor Yeshua, se essas pessoas têm outros interesses, por que eu vou acreditar que eu terei um crescimento, alcançarei aprendizado? Não vou alcançar. É preciso que os que querem viver com o Senhor, os que querem aprender, os verdadeiros discípulos, estejam juntos, ajudando uns aos outros. E precisamos escapar daquela ideia também de que eu sozinho me resolvo. Não.
Isso não funciona. O Senhor reuniu os seus discípulos para que uns pudessem ajudar os outros. No convívio também, muitas das nossas falhas aparecem. É uma oportunidade de nós corrigirmos e de também ajudarmos uns aos outros. Então, essas instruções são instruções práticas, mas, acima de tudo, nós precisamos orar e sermos guiados pelo Espírito da verdade. É isso que vai definir o aprendizado nas nossas vidas. É claro que o Senhor tem, sim, homens e mulheres que Ele coloca no nosso caminho para nos instruir, para nos ensinar a verdade. Mas nenhum homem, nenhuma mulher, nem pessoa alguma ocupará o lugar que é do Espírito. O Espírito da verdade. Em Yohanan, capítulo 14, versículo 26, o Senhor Yeshua fala assim acerca do Espírito: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí você reconhece quem é que está sendo guiado pelo Espírito. Porque ele não vai estar vivendo longe, afastado da palavra, dizendo, não, estou cheio do Espírito, estou sendo guiado pelo Espírito. Ele não vai falar nada em contrário à palavra, porque o Espírito veio para instruir dentro da palavra. Veio ajuntar os fiéis, os que querem aprender. E realmente ele é o maior de todos os professores. Por último, deixo aqui Yeshayahu, capítulo 50, versículo 4, que diz assim: Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Você tem sede de aprender? Você é minoria. Mas não desista, busque ao Senhor, e o Senhor, que ama os seus filhos, dará todos os meios necessários para que eles aprendam e expressem o seu caráter. Que o Senhor te abençoe, que te ilumine. Fica aqui o convite para você se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. Elohim te guarde. Shalom de Yeshua.